meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nessa manhã de sábado tão abençoada. Este é o programa De Volta à Palavra e eu sou o Bispo Alexandre Rodrigues. É com grande satisfação que nós abrimos este programa, chamando a cada um de vocês, meus irmãos, a pegarem vossas Bíblias e a refletirem conosco a respeito da vontade de Deus, a respeito da verdade de Deus, em um tempo difícil, em um tempo de trevas, em um tempo em que a verdade de Deus tem sido relativizada, quando não, tem sido abandonada. Abra sua Bíblia para refletir conosco no texto de Romanos, capítulo 12, e leia então conosco o versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo nos chama a atenção a três coisas muito importantes. E a primeira que eu quero trazer a vocês é uma pergunta: quantos de nós, crentes, verdadeiramente, aqueles que creram no Evangelho, que foram batizados, que são servos de Deus, de fato desejam experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Talvez alguém diga: ora, mas que pergunta! Será que não é verdade que todos os crentes desejam experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu diria que não, porque nós vivemos num tempo de muita treva, um tempo de grande apostasia, em que se tem pregado aí um evangelho, em que tem levado as pessoas a buscarem as suas próprias vontades. Muitas pessoas têm visto o evangelho como sendo um caminho de busca das suas satisfações pessoais, dos seus interesses pessoais. Mas a Bíblia, ao contrário disso, fala que devemos ter uma experiência verdadeira, uma experiência profunda com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Afinal, foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos experimentar essa vontade, cumprir com a vontade de Deus que Ele decretou desde a eternidade passada. O apóstolo Paulo diz que é preciso que nós experimentemos esta vontade. E quando ele fala então desta vontade de Deus, ele o faz fazendo uma oposição ao que aqui no início do versículo 2 ele chama: não vos conformeis com este século. Ou seja, em oposição à vontade eterna de Deus, tem este século, tem este mundo, que é este mundo criado por Satanás, este mundo que é um sistema que foi configurado pelo maligno e que se opõe à vontade de Deus, que luta constantemente contra os filhos de Deus, afastando-o da pureza, da simplicidade e da integridade do Evangelho de Jesus Cristo. E nesta luta entre a vontade eterna de Deus e o mundo que se opõe aos propósitos de Deus, está a sua mente e está a minha mente. A mente do homem é o campo de batalha entre o Espírito de Deus e o mundo das trevas, entre a vontade de Deus e o mundo de Satanás, como bem nos descreve o versículo 2 deste mesmo capítulo, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu irmão e minha irmã, preste muita atenção nesta porção da Escritura, porque o apóstolo diz que a única maneira que nós temos de experimentar a vontade de Deus, de tocar a plena e perfeita vontade de Deus, é termos uma mente restaurada, uma mente que se renova a cada dia, uma mente que se volta à Escritura, que se volta à palavra de Deus, que se molda aos princípios da palavra de Deus. O Novo Testamento é a revelação plena, é a revelação em realidade da vontade eterna de Deus na pessoa de Jesus Cristo, de maneira que a minha mente e que a sua mente e que as nossas mentes precisam de ser conformadas, de serem moldadas de acordo com a verdade de Deus, de acordo com a sua palavra. Somente quando a nossa mente se torna cativa da verdade de Deus, da Bíblia Sagrada, é que nós então experimentamos a vontade de Deus.
Do contrário, se nós não nos permitirmos que a verdade de Deus nos liberte, que a nossa mente seja completamente salva e liberta dos sofismas, dos dogmas e das tradições, então, somente assim é que nós podemos experimentar a vontade de Deus. Do contrário, nós estaremos num processo de sermos conformados ao mundo de Satanás. Querem ver algo? Veja o que está aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, como que o apóstolo Paulo coloca exatamente estas questões da mente, nessa guerra que acontece contra a verdade de Deus e contra o seu povo. Capítulo 10, 2 Coríntios, versículo 4. Leia com atenção em o nome de Jesus. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Meu querido, preste bem atenção nessas palavras. O apóstolo Paulo diz de armas espirituais. Não são armas carnais, não são meros argumentos, não são os nossos sentimentos. Isso porque muitas pessoas procuram medir a verdade de Deus a partir da sua razão pessoal, a partir da sua compreensão racional das coisas. Muitos têm procurado medir a verdade de Deus, aferir a vontade de Deus a partir dos seus próprios sentimentos. Ou seja, eles dizem assim: olha, eu fui a determinado culto ou a determinada reunião e eu pude sentir um arrepio, eu senti uma sensação diferente, eu chorei, Irmãos, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que as armas de Deus a favor da sua vontade e da sua verdade não são humanas, não são carnais, não são racionais, não estão no âmbito dos paradigmas humanos, mas elas são espirituais. Ou seja, a arma de Deus, ela é de caráter espiritual, como nós encontramos em Efésios, no capítulo 6, dizendo que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única capaz de penetrar o homem, o coração do homem, a alma do homem, o espírito do homem, quando a palavra de Deus vem a nós e revela os segredos do nosso coração. A palavra de Deus que entra e discerne os nossos sentimentos, discerne os nossos desejos, discerne os nossos interesses, os nossos intuitos, e então nos revela a verdade de Deus e somos transformados por esta verdade. Não é sem razão que o apóstolo diz que as armas espirituais de Deus servem para destruir fortalezas. E por que destruir fortalezas? É porque o maligno, ele vai trabalhando aos poucos para construir uma identidade no povo de Deus. Ou seja, o diabo, ele não chega e não se apresenta dizendo que é o diabo. E os seus ministros, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos mestres, eles também não chegam dizendo: olha, nós somos falsos profetas e viemos enganar vocês. Não, mas o maligno, ele vem sorrateiramente com sofismas, ou seja, com a verdade misturada ao engano, utilizando-se de textos da palavra de Deus, com uma aparência de piedade, com uma aparência de cristão, dizendo que Deus quer abençoar, que Deus quer trazer, que Deus quer transformar. Mas então você tem que observar o sentido daquela palavra, discernir o espírito da palavra e perguntar assim: será que essa mensagem, ela me leva a Deus, para me fazer servo de Deus, para me fazer cada vez mais discípulo de Jesus, cada vez mais buscando discernir, conhecer e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ou será que é uma palavra que, ainda que seja pregada em nome de Jesus, mas me leva cada vez mais para os meus próprios interesses, para os meus próprios desejos e realizações? O maligno, ele vem sorrateiramente com uma mensagem, construindo um pensamento, construindo uma identidade, e isso vai criando dentro da mente das pessoas uma fortaleza, a tal ponto que as pessoas passam a ter resistência para com a verdade de Deus
em sua palavra. Estas mensagens que são ministradas, essa guerra e essa luta no campo da mente cria paredes, cria obstáculos, cria fortalezas, e somente então a palavra de Deus é capaz de destruir, de banir, de anular e de aniquilar todos esses inimigos da vontade de Deus na mente dos homens. Essas barreiras, essas mensagens criam também um espírito altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amados, a grande verdade que nós vivemos e experimentamos nos dias de hoje é que nós vivemos uma guerra. Vivemos, de fato, um conflito muito grande. Um conflito entre o estabelecimento da verdade, a experiência da verdade, a proclamação da verdade, a instauração da verdade e o mundo espiritual das trevas com toda sorte de engano. As armas espirituais de Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa para anular essas barreiras, anular essas fortalezas, estes sofismas e também a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E em contrapartida, então, esta mesma palavra leva cativo todo pensamento à obediência de Deus. É muito simples para que você possa discernir em que área ou em que esfera você se encontra, se do lado da verdade ou se do lado do mundo maligno de Satanás, com as suas mensagens enganadoras. Basta você perguntar a si mesmo: será que a minha mente e o meu pensamento e o meu coração, ele é cativo, totalmente cativo à obediência de Cristo? Ou seja, será que você está disposto a voltar o seu coração à Escritura e assim então você procurar conhecer na palavra? Não é procurar conhecer segundo os homens, segundo a tradição, segundo os dogmas, segundo as igrejas, segundo os movimentos, não, é segundo a Escritura. Essa semana mesmo nos mandaram um e-mail perguntando simplesmente assim: por que de volta a palavra? Vocês estavam longe dela? E eu digo, sim, todos nós. Eu digo que todos nós, servos de Deus do século 20 e do século 21, andamos por muito tempo distante e ainda hoje muitos continuam distantes dessa verdade. A questão do povo se distanciar da verdade de Deus, isso é uma questão histórica. Isso não é de hoje, não é um fenômeno apenas deste século, senão de todos os séculos. Ora, quando nós olhamos para a história do povo de Deus, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o povo sempre se afastou do Senhor. Pegamos, por exemplo, o povo de Israel. Saíram do Egito, foram tirados do cativeiro do Egito pela mão de Moisés. Deus usou Moisés como mediador, como libertador. E então, depois que o povo saiu do Egito, e tendo eles caminhado no deserto por 40 anos, foi necessário, diz a Bíblia Sagrada, que Moisés, ali à margem do rio Jordão, na Transjordânia, antes de adentrar a boa terra prometida, foi preciso que Moisés, então, refalasse tudo de novo, trouxesse toda aquela geração de volta à lei de Moisés. O povo parou ali diante do Jordão e então Moisés fez o Deuteronômio, ou seja, ele falou uma segunda vez, ele fez uma revisão de tudo que Deus fez, desde quando Deus tirou o povo do Egito, desde o momento em que Deus usou Moisés, as palavras, os ensinamentos, a razão de Deus tê-los tirado de lá. Ou seja, o que é o livro de Deuteronômio? Senão a segunda lei, ou a releitura da lei, ou então quando Moisés faz uma revisão, uma retrospectiva, chamando o coração do povo, daquela nova geração que nasceu no deserto, para a Escritura. Assim é preciso que aconteça de tempo em tempo, porque o povo, com o tempo, vai se afastando da verdade, vai abandonando a verdade, na medida em que o maligno vai introduzindo os seus sofismas. Nós vamos verificar uma situação semelhante também quando o povo de Israel,
depois de terem sido levados para o cativeiro babilônico, e então Deus tê-los tirado do cativeiro babilônico, uma vez de volta à boa terra de Canaã, em Jerusalém, com a reconstrução da cidade de Jerusalém, com a reconstrução do templo, diz a Bíblia que Esdras, o sacerdote, foi chamado para fazer a leitura da lei ao povo de Israel. Diz a Bíblia que o povo passou um dia inteiro em pé, numa planície, enquanto Esdras fazia a leitura da lei de Deus. Mandaram trazer o livro da lei, e então Esdras começou a fazer uma releitura, uma explanação, uma interpretação e uma explicação, para que o povo que voltava do exílio pudesse então rever os seus conceitos. Ora, porque 70 anos no cativeiro babilônico foi o tempo suficiente para eles serem contaminados com os sofismas, com as tradições, com os costumes dos caldeus. Então era preciso um voltar-se à palavra. É por isso que eu quero te convidar, meu irmão, vamos voltar à Escritura, vamos nos voltar à palavra de Deus. O nome deste ministério é um convite a voltarmos à palavra de Deus, todos nós, os servos de Deus. Isso não aconteceu também somente por ocasião lá da restauração de Jerusalém, senão também que se deu com o povo de Israel. Tendo o povo de Israel voltado, veio Jesus Cristo, depois que mataram a Jesus, Jesus morreu na cruz, os judeus ainda tinham uma concepção fora da realidade de Cristo, de maneira que quando Deus chamou Saulo de Tarso, como nós encontramos em Atos capítulo 9, Atos 22, Atos 26, quando Jesus apareceu a Saulo de Tarso, e Saulo então caiu prostrado diante do Senhor, e então Jesus chamou-o para que ele fosse o seu servo, o seguisse. Ora, Saulo de Tarso, ele era um mestre da lei, ele tinha toda uma compreensão do Antigo Testamento, mas agora, com a revelação de Jesus Cristo a ele, Saulo tinha que rever os seus conceitos, ele tinha que rever o seu conceito de verdade. E foi preciso então que ele fosse para o deserto da Arábia, onde passou ali 2 anos, fazendo toda uma revisão a partir de Gênesis, a cada capítulo, cada versículo, cada livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, foi fazendo uma releitura da Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, procurando ver Cristo em cada página, Cristo em cada capítulo, Cristo em cada livro. Saulo de Tarso, ele também se voltou à Escritura quando ele descobriu que toda a sua vida dedicada a Deus, com verdade e com sinceridade, não estava de acordo com a plena vontade de Deus. Paulo era outrora um servo de Deus, alguém que servia a Deus de acordo com os seus costumes, de acordo com a visão natural, de acordo com a interpretação que o judaísmo dava da verdade de Deus, não de acordo com a revelação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Saulo de Tarso, portanto, se voltou à Escritura para rever os conceitos. E é por isso que nesta manhã eu quero me utilizar deste veículo de comunicação que alcança a sua casa para te convidar, meu irmão, a nos acompanhar a cada sábado na Escritura, nos acompanhar na leitura da Bíblia Sagrada, como quem volta à verdade, como quem se volta à Escritura para aprender ou para reavaliar, para reconsiderar, para rever o conceito de verdade. E não somente também no tempo de Paulo, mas também no próprio tempo da Reforma Protestante. Nós sabemos que por 1000 anos a igreja esteve em degradação. Por 1000 anos a igreja esteve totalmente afastada da verdade de Deus. E então, no século XVI, houve a grande Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Senão um se voltar à palavra, senão um se voltar à Escritura para rever as doutrinas, para rever a verdade de Deus. E por causa disso, muito sangue foi derramado e vocês todos conhecem a história. E então, depois de todo um passeio pela história, em que observamos que o povo de Deus constantemente se voltou à Escritura e se voltava à palavra para uma revisão de sua fé, para uma revisão de seus conceitos, o que dirá então desses últimos dias? Dias finais, em que as trevas assolam o povo de Deus. Que dirá agora, nesses últimos dias,
em que estamos vivendo, em que a Bíblia nos diz categoricamente que são dias de apostasia, dias de distanciamento de Deus, dias em que os homens teriam aparência de piedade, mas que negariam a eficácia, o poder do Evangelho. Então, meus irmãos, eu quero neste momento convidar você e toda a sua família para uma reflexão. Nós estamos abrindo hoje uma série de mensagens intituladas Sinais de Apostasia dos Últimos Tempos. A partir do próximo sábado, nós vamos abordar a cada sábado um sinal de apostasia. Vamos abrir a Bíblia e vamos fazer uma checagem do que Deus tem nos dado, no que Deus tem nos revelado, que seria um sinal evidente nesses últimos dias, que iria sinalizar o afastamento do povo de Deus da verdade. Eu quero te pedir que você possa ligar para os seus amigos, convidar amigos, irmãos, pessoas, pastores, todos, para acompanhar esta série de mensagens que tem início hoje, com este convite à reflexão, mas que tem o seu primeiro tema no próximo sábado. Sinais de apostasia dos últimos tempos, a partir do próximo sábado, Canal 6, TV Brasília, às 9 horas da manhã.